Vou tirar a máscara então, porque se eu pôr óculos vai embaçar o óculos. Estou aqui bem na frente, adiantado aqui, né? Capítulo 9 de Daniel. Daniel no Antigo Testamento, eu não falo a página, porque a minha aqui é outra, né? Outra página. Ele tem... A minha também não vai. Vou explicar. Ela é 21. Ele tem Jeremias, Lamentação de Jeremias, tem Ezequiel e depois Daniel. Daniel está entre Ezequiel e Oséias. Quem tem a Bíblia fiel aí, porque a maioria é fiel para falar a página. 964. 964, a fiel. Mais uma vez agradecemos pelos visitantes. E os irmãos que estão presentes também. Todos acharam? Aqui, o título em cima está escrito a visão de Daniel sobre as 70 semanas. Mas hoje não vamos estudar as 70 semanas de Daniel, porque está nos 2 versículos no último desse capítulo. 70 semanas, semana de anos. 70 semanas. 7 vezes 7, 49. Gente, presta bem atenção. Quando Pedro disse para Jesus: até quantas vezes devo perdoar a meu irmão? É 7? Você vê só que está o 7? Jesus disse: não digo 7. Mas 70 vezes 7, que dá quanto? 490. 7 vezes 7 é 49. Então quer dizer que no sentido do perdoar os pecados, quer dizer que não tem limite, não tem assim. Jesus usa uma forma de expressão: Pedro, é 7 vezes, o Senhor não vem pecar contra mim e arrepende e pede perdão. Então nós devemos viver em perdão, no perdão. A gente perdoa uma vez, teve alguém que não perdoou nem a primeira vez. Isso aí, o cristão não é assim, não deve ser assim. Outro, 2 vezes, 3 vezes, já não quer perdoar mais. Então Pedro falou 7, Jesus disse 70 vezes 7. E tem mais, se for lembrar de 7, vai mais longe. Então aqui, quando Daniel fez essa visão, isso foi bem antes de Jesus vir, uns 480, 400, 500 anos antes, mais ou menos, né? Então, mais de 500 anos, talvez, antes de Jesus vir. Então ele falou que até a crucificação de Jesus, então daria 483 anos. Quer dizer, ficava faltando 7 anos, que é 400 a 70 semanas. E vai ser na volta de Jesus. Aí o relógio parou um espaço de tempo, quando ele fez esse cálculo, parou um espaço de tempo que disse mais de 2000 anos. E está parado. Quando começar a construção do templo e voltar tudo aquilo, aí começa a contar que foi parado em 69 semanas, aí começa a contar a 70, que aí é o final mesmo. Então aqui vamos ler o versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olhei atentamente nos livros e entendi que o número dos anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se concluir as
desolações de Jerusalém era de 70 anos. E eu voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogo, com jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e digno de ser temido, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes e nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não ouvimos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis e aos nossos príncipes, e aos nossos pais, e a todo o povo da terra. A ti pertence a justiça, ó Senhor, mas a nós a confusão de rosto, como se vê no dia de hoje, aos homens de Judá, e aos moradores, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os lançaste por causa das suas rebeliões, como se rebelaram contra ti. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque contra ti pecamos. Olha, sempre dá ênfase aqui e fala: contra ti pecamos, e nós também, contra Deus, nós pecamos. Então, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, embora contra ele tenhamos nos rebelados. 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para que andássemos nas suas leis, as quais pôs ele diante de nós por intermédio de seus servos, os profetas. E todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso tem caído sobre nós a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque contra ele pecamos. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra o nosso juízo, que nos julgavam, trazendo sobre nós tão grande mal. Pois nunca foi feito debaixo do céu nada semelhante ao que se tem feito em Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, todo este mal veio sobre nós. E mesmo assim, não imploramos o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos às nossas maldades e entendermos a sua verdade. Olha, bem, irmãos, então nós vemos aqui, vamos prestar bem atenção, que no versículo 2 fala que Daniel, no primeiro ano do seu reinado, Daniel, ele olhou atentamente no livro do profeta Jeremias. Daniel, ele era um homem de Deus, mas ele precisava também de recorrer à lei, o livro. Nós cristãos, não é porque nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo, nós sabemos tudo. Nós temos que recorrer à Bíblia, às Escrituras, ou outros, para poder saber, explicar e entender. Que se ele aqui fala aqui, ele atentamente olhou nos livros e entendi que o número dos anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se concluírem as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então nós vemos aqui que Daniel, ele recorreu os livros. Ele, muitas coisas, tem a visão de Daniel, que esse capítulo, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala muito da visão de Daniel, que ele exortava, ele falava, que ele recebia de Deus, mas tinha algo que nem aqui nós vemos que ele foi porque estava escrito.
Nós não devemos falar muitas coisas das nossas cabeças sem ter certeza. Olhar, recorrer onde está escrito. Examinar as escrituras. Porque nós temos pecados, o povo pecaram, que nós vemos aqui. Recorrer quem? Quando nós pecamos, nós devemos recorrer ao Senhor. Quem não tem salvação, tem que recorrer a Jesus. Em primeiro lugar, recorrer a Jesus. Confessar teus pecados. Entregar a sua vida a Jesus. Então aqui nós vemos que o relatório deste versículo aqui, falando das visões de Daniel. Nós vimos lá em Jeremias, vamos dar uma olhada em Jeremias. Você quer ver em Jeremias, onde eu falei, Jeremias capítulo 25, versículo 11. Também toda esta terra será uma desolação e um assombro. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Então Daniel, quando ele falou dos 70 anos, ele olhou aqui, que Jeremias tinha falado. 70 anos de serviço ao rei da Babilônia. E a pessoa, quando desobedece a Deus, ele vai, se ele não estiver servindo a Deus, ele vai estar servindo o outro, o inimigo de Deus. Então, porque devido ao pecado, se a pessoa começar a continuar no pecado, como aqui no caso que ela continuou pecando, então ela fez omisso da obediência de Deus. Ela não fez caso que tinha que guardar um sábado uma vez por ano. Né? Ele não fez. Então Deus maldiçoou, Deus castigou. E hoje também Deus castiga, Deus vem com sofrimento. Conforme nós semeia, nós vamos colher. Se nós semear vento, nós vamos colher tempestade. Os irmãos, não é semear vento. Vento é uma coisa que não apalpa. Você tem que semear semente. Nós precisamos semear a semente, porque a semente ela nasce, ela cresce, ela dá fruto. Se você semear vento, você vai colher tempestade e não vai colher fruto. Entenderam? Então aqui nós vemos aqui que ele diz, ó, no versículo 3, já limos 2 agora. E eu voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogo. Como que Daniel foi procurar a Deus? Então Daniel, ele viu a situação de Judá, a situação dos judeus, a situação de Jerusalém. Ele rogou a Deus, ele buscou. Mas como que ele buscou? Ele fala aqui, como que Daniel buscou? Então, Daniel ele estava procurando Deus pela libertação de Israel. E assim nós hoje também nós estamos procurando. Por que tem a igreja hoje aqui, na terra? Por que tem os cristãos? Quando o cristão salva, aceita Jesus, então faz parte da igreja. Por que tem a igreja? A igreja é para procurar pessoas perdidas, para libertar do cativeiro, para libertar do mundo, para libertar das garras de Satanás, da condenação eterna. Então Daniel ele procurava. Então, com rogo, ele buscou com oração e rogo, uma oração e súplica, com jejum, olha para saber, com jejum, pano de saco e cinza. Hoje o que significa o quê? Com humildade, não com orgulho. O cristão não deve ser orgulhoso, porque eu sou crente, eu tenho Jesus, eu sou salvo, eu vou ser arrogante. Não, ele deve ser humilde. Ele tem Cristo, então ele entende que ele não é mais que ninguém. Nós não somos nada nessa vida, nós não somos nada neste mundo. Então, mas só nós, o que nós temos dentro de nós que é maior que está no mundo. Nós não somos, mas o que está dentro de nós, habitando, que é o Espírito de Cristo, esse é maior. É esse que faz. É esse. Então, aqui ele fala assim, eu orei ao Senhor, olha como é que ele buscou. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, orar a Deus, primeiro confessar pecados. Então, ó Senhor Deus, grande
e digno de ser temido. Então ele exaltou o Senhor Deus, o Senhor digno de ser temido, Senhor Deus grande. O Deus que nós servimos, ele é grande, não é Deus pequeno, não é deusinhos. É Deus que está no céu, está no seu trono, sentado no trono. Então aqui ele fala, é digno de ser temido. O homem não é digno de nada de ser temido. Deus, ele é digno de temer ele, de respeitar ele, de obedecer a ele a todos os instantes. Amém? Porque vocês estão aqui, que vocês escolheram este momento. Vou à igreja, vou junto ver, louvar a Deus, vou assistir cantar uns hinos, vou ouvir a mensagem. É isso que é o propósito. Aqui não é lugar de passeio, não é lugar de nada, é um lugar de cultuar a Deus. Então ele fala, tu é digno de ser temido, que guarda a aliança e a misericórdia. Aliança, vamos supor que isso aqui, isso aqui não é, isso aqui é um anel, símbolo da aliança que está. E eu e a minha esposa, que eu sou casado com ela, então tenho um compromisso, eu me aliei, eu sou aliado com ela. Fiz uma aliança, um pacto. Muitos juram esse pacto, que só a morte separe, às vezes corta no meio do caminho. Mulher trai marido, marido trai mulher, abandona, fala, cada um vai viver, é melhor viver assim, não viver assim, tudo tem direito de viver, é o que ensina a mídia hoje. Então, e Deus, ele guarda a aliança, quer dizer, a aliança é eterna. Quando Deus salva uma pessoa da condenação eterna por meio do Filho dele, a salvação é eterna, essa aliança é eterna. Jesus que fez, ele é que é a aliança, que alia o homem com Deus. Aí nós passamos a ser filho de Deus. Então por isso que ele diz, e a misericórdia com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Então este capítulo, que em particular, ele mostra o amor de Deus para com o seu povo. No caso aqui, quando Daniel escreveu, diz lá com Israel. E hoje vamos falar com o seu povo, com nós. Então ele mostra. E portanto, Daniel também com esse amor, o amor que ele tinha, ele era temente a Deus, com esse amor também, Daniel, ele se apoiava nisso, na misericórdia de Deus, na grandeza de Deus. E nós também devemos apoiar isso. O nosso amor, o nosso feito. Sempre nós devemos ter um lugar para nós apoiar. É no nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que morreu na cruz. É Ele que pagou os nossos pecados. Então, e além disso, podemos notar aqui também a evidência do conhecimento de Daniel com a escritura anterior. Ele foi lá, vou ver que tempo não tinha a Bíblia completa, não tinha o Novo Testamento, vinha escrito em partes. Então ele recorreu aos profetas. Então, aqui ele fala aqui, no versículo 2, pecamos. Daniel só não acusou, pecamos. Nós pecamos toda hora, todos os dias, todo momento. Olha bem no versículo 5, pecamos e cometemos iniquidade. Vocês pensam aquele tempo, os irmãos, não era igual agora. Hoje o pecado está muito além. Hoje o pecado está para todas as partes, entrando na vida, na igreja, entrando nos lares, nas vidas das pessoas cada vez mais. Lamentável dizer, até nos cristãos envolvidos com este mundo, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Mesmo Daniel, ele não tinha o pecado como o povo que ele estava rogando, mas ele se incluiu no meio. Como é que eu vou orar a Deus? Nós devemos falar, quando estamos orando aqui em culto,
nós te pedimos, nós pecamos. Não só apontar o dedo. Você nota bem, quando a gente aponta o dedo assim, ó, tem 3 aqui virados para mim. Entendeu? Aqui, ó, esses 3 aqui mostrando. Quando a gente aponta o dedo. Então, vamos fazer igual a Daniel. Pecamos e cometemos iniquidade. Cometemos iniquidade. Procedemos, quer dizer, procede, quer dizer, vivemos, né? Procedemos impiamente, como ímpio. O cristão às vezes procede como ímpio. Mesmo ele sendo cristão, ele está ciente disso. Será que não? E fomos rebeldes. Ele diz, fomos. E nós devemos olhar para os dias passados, nós fomos muito rebeldes. Mas Jesus pagou todos esses pecados. Está pago, está na conta dele. E nos apartamos dos teus mandamentos. Hoje vamos dizer, nós apartamos dos teus ensinamentos. Muitas vezes. E dos teus juízos, da tua justiça. Então Daniel, ele se inclui nessa confissão de cometer o mal também. Porque ele era homem, como nós, ou nós como ele. Homem, pecador, filho de Adão e Eva. O único homem que não cometeu pecado foi Jesus Cristo. Foi Jesus. Ele foi o único perfeito. E morreu na cruz. Ele falou, ninguém convencia ele de pecado. Na boca de Jesus nunca achou engano, disse Pedro. Ele falou, nós apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos, diz o versículo. Então, Daniel aqui ele define bem o que é pecado. O que é pecado. Então nós devemos definir bem, isso aqui é pecado. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou agir assim? Isso aqui é pecado. Isso aqui é um desagrado ao meu Deus. Então o cristão deve estar atento em qualquer lugar que tiver. Não é só aqui na igreja. Na igreja é fácil. Nos cultos é fácil. Em casa talvez é. Mas tem lugar que é difícil. Então ele diz aqui, ó. Por que ele falou que cometeu o pecado? Cometeu. Porque apartou da palavra de Deus. Se nós apartamos da palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz não, nós vamos fazer sim, então nós já estamos apartando da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar na nossa vida. Essa aqui deve fazer parte da nossa vida. Isso aqui deve ser um alimento espiritual para nós. Alguém fica sem comer? Toma, levanta cedo, tem um café da manhã, uns tomam, outros não, né? Almoço, lanche da tarde, para alimentar o corpo físico e o alimento espiritual que precisa. Então nós devemos apartar da palavra de Deus. E assim como foi naquele tempo, assim é hoje nesse tempo. Muitos estão apartando da palavra de Deus. Não está apartando da palavra de Deus e está ouvindo muita palavra do mundo. Esse mundo vil que nós vivemos. E assim é agora. Então isto resume-se numa só palavra: rebelião contra Deus. Rebelião. Nós cristãos, nós não devemos estar em rebelião contra Deus. Deve estar em união contra Deus. Nós devemos estar voltados para Ele. É isso, irmãos. É isso, meus amigos. E aquele que não tem Jesus? Procure Jesus. Porque esse mundo vai cada vez pior. Tudo que nós aproveitamos deste mundo aqui, fica aqui. Tudo que você fazer no dia, por exemplo, nos prazeres da carne ou do espírito, você fez aquele dia. E à noite? Pronto. Não serviu nada. Você vai dormir, vai levantar outro dia, se levantar. Então, agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus nós devemos alimentar, aproveitar o tempo que nós temos, os irmãos. Aproveitar o tempo que nós temos. Deus a oportunidade de nós abrir a casa do Senhor. Fala, eu vou estar lá. Quero estar. Deus não permitiu, porque nada acontece se Deus não deixar.
Se Deus permitir, se alguém falar, olha, vocês vão ter que parar de fazer culto, vai ter que fechar as portas, nós sujeitamos. Se fechou porque Deus permitiu. Nós sabemos, porque é o risco que corre, não é por causa da nossa fé, é por causa da saúde. Então é isso aqui, ó. Não ouvimos os teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais e a todo o povo da terra, versículo 6. Então ele falou, Daniel falou, nós não ouvimos? Como que nós vamos ouvir se nós fica com a Bíblia fechada, não estuda ela, não procura onde está sendo pregada? Então ele fala que falaram nossos reis no passado, os príncipes no passado, os nossos pais no passado. Então por isso, então Judá tinha sofrido 70 anos de cativeiro, porque ela não tinha dado ouvido ao que dizia o profeta Jeremias. Hoje, às vezes a pessoa vai passar toda a eternidade no inferno, por quando está vivo, não dá ouvido aos que os pregadores, os evangelistas pregam hoje. Eles abusaram, eles não deram ouvido ao profeta Jeremias, o qual foi levantado pelo Senhor. Quando Deus tira uma alma lá do preso de Satanás, ele vai trabalhar o Espírito naquela alma, naquela pessoa. Aquela pessoa pode se tornar um pregador. Ele vai defender o nosso Senhor Jesus. Ele vai pregar aquele que salvou ele. Então é Deus que levanta. Então foi levantado pelo Senhor. E eles não prestaram atenção, não deram ouvido. Deram ouvido aos falsos profetas. Isso aí as pessoas estão com o ouvido bom. Para dar ouvido aos falsos e não dar ouvido aos verdadeiros. Tem muitos falsos pregadores pregando a falsidade, o que não é. Aí ele disse no 7, a ti pertence a justiça, ó Senhor. Então Daniel falou, a ti pertence. A justiça não pertence a nós, porque nós não temos nada para oferecer de justo. Como que eu vou falar, a justiça pertence a mim? A justiça pertence a ele. É ele que é justo. Então eu vou falar, a ti pertence a justiça, ó Senhor, mas a nós a confusão de rosto, como se vê no dia de hoje aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e todo o Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras para onde o lançaste, por causa das suas rebeliões, com que se rebelaram contra ti. Mas nós, confusão de rosto, refere-se a vergonha. Um dia vamos passar, nós cristãos não. Às vezes nós vamos passar vergonha, se o cristão não é feito de condenação, é feito das mordomias que nós vivemos aqui, sem pregar o evangelho, sem fazer um pouquinho de sacrifício para servir a Deus, um sacrifício voluntário, um sacrifício por amor a Deus, a Ele. Então quer dizer, o pecado sempre traz vergonha, e é só Deus que pode tirar a vergonha que causou no primeiro casal, Adão e Eva. Adão e Eva, quando cometeu pecado, que não tinha pecado ainda, o que ele sentiu? Vergonha de Deus. Porque Deus disse que não coma. O diabo disse, coma. E o diabo está assim hoje. Pode, quando está no teu pensamento. O diabo não conhece o nosso pensamento, mas ele mostra. A natureza velha que está em nós, ela sabe. A natureza divina diz não. A natureza da velha, sim. Agora, se a natureza divina não estiver bem iluminada, não vai fazer milagre. Se Daniel, ele precisou recorrer a um livro,
de Jeremias. E nós, tem coisas que nós temos que procurar. Nós temos que procurar. Achei interessante, quarta-feira, a mensagem do irmão Paulo, ele falou várias coisas, todas. Gravei, mas não sou gravado, porque o celular estava cheio, fui perceber em casa, armazenamento não cabia mais. Hoje, agora de tarde, que eu fui conseguir tirar aquilo ali, para ficar livre. Então, ele usou um exemplo, quando Jesus curou aquele homem que na cama. Olha bem, achei interessante. Ele falou assim: levante, ande, pega o teu leito e anda. Então, olha bem, Jesus não mandou ele dar, os outros estavam carregando ele, né? Agora, curou, você vai ter que carregar. É a mesma coisa nós hoje. Então, a pessoa pregou para a pessoa, você fez para a pessoa, agora você carrega, você faz agora. Agora temos que tudo nós fazer tudo. Então, quer dizer que Jesus disse, não, você vai, leva, anda, mas leva a tua cama. Vai pedir para o outro levar, aí é fácil. Então, às vezes, nós socorremos alguém, fazemos qualquer coisa, pregamos, que nem tem aquele ditado que fala assim, você dá, como é que é? Aquele pescador, a vara, não é? O anzol, o que mais? Aí, mas o peixe não dá, você tem que correr até pescar, não é? Então, isso aí, achei interessante. Ele usou vários argumentos. Ele usou várias coisas. Que a pessoa falava, ficou 2 anos na igreja, queremos viver na igreja. Ah, depois voltou a beber? Ué, então ele não é. Ele não encontrou a salvação. A pessoa que é crente, que ele é salvo, verdadeiro, ele permanece. Ele vai. Aqui, assim, mas ele permanece. Se ele abandona, porque ele nunca teve. Que coisa isso? É estranho. Obrigado, irmão Paulo, por aquela mensagem. Então, aqui o versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, a nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque contra ti pecamos. Ele incluiu tudo. Paulo não disse em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. Todos. Você entenderam? Não existe na face da terra, não nasceu e não vai nascer quem nasce perfeito. Já nasce, está lá dentro do ventre da mãe, já é pecador. Precisa do novo nascimento. Só teve um, Jesus. Ele é o único, ninguém. Então aí ele diz aqui. Então a misericórdia do Senhor, sempre ela mostra e mostrará o perdão. Deus mostra o perdão para aqueles que reconhece, que aceita ele, que arrepende. Aí ele perdoa. Ele não vai perdoar o pecado se a pessoa não recorrer a ele. Vai deixar depois que morreu, depois que partir deste mundo, que aí vão rezar para ele, para que Deus perdoe, leve aquela alma para o céu? Jamais, jamais. Então, mostra o perdão, sempre será o perdão dele será estendido para as pessoas. Sempre será estendido. Se o indivíduo, independentemente do que tenha feito, tão somente de todo o pecado que tiver, ele humilhar diante de Deus. É isso que o homem não quer. O homem é orgulhoso. O homem é orgulhoso. Ele não quer humilhar. Ele não quer humilhar de chegar ao ponto de carregar uma Bíblia. Fala aí, eu vou ser crente. Hoje virou na moda. Hoje ninguém tem mais vergonha. Porque a massa evangélica virou moda. O que está dando mais dinheiro é ser evangélico, ser cantor evangélico. Mas ser discípulo de Cristo, aí é outra coisa. Ser um seguidor de Cristo é outro. Ser um salvo de verdade é bem diferente. É bem diferente. Igreja não salva ninguém. Por quê? Igreja não é o prédio. Igreja são feitas de pessoas imperfeitas. Cada um membro da igreja, ele
recorreu ao Salvador. Olha bem, um após outro, cada membro da igreja, a igreja reunida, onde ela estiver, ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem a cabeça é Ele. E os outros aos membros, o membro tudo ligado à cabeça. Segue ela. Tem que estar todo afinado, com a mesma fé, o mesmo propósito de servir a Ele. Amém? Então, agora, e não obedecemos à voz do Senhor, versículo 10, nosso Deus, para que andássemos nas suas leis, as quais pôs Ele diante de nós. Ó, o ensinamento dele está aqui diante de nós. Se olha para a Bíblia, é Deus falando com o homem. Se note bem, ele falou, e não obedecemos à voz do Senhor. A voz, se eu ouço a voz do Senhor, ninguém ouça a voz do Senhor. A voz dele já está aqui. Eu estou falando, lendo o que ele disse e tentando explicar, interpretar. O interpretar é humano, mas desde que esteja afinado com o texto. Então ele fala, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Daniel falando. Ele não apontou Deus, vocês não obedeceram. Se eu falar que vocês não estão obedecendo, nós não obedecemos a Deus como Ele merece, como Ele pede. Para que andássemos nas suas leis, andando de jeito que Deus pediu. Não andamos. As quais, ele fala, as quais ele que pôs diante de nós, por intermédio de seus servos e profetas. Deus usou os seus servos, os profetas, os apóstolos, os discípulos, para escrever, para nós hoje ter tudo fácil de mão beijada, vamos dizer assim, a palavra de Deus, que custou vidas, sofrimento, para a pessoa escrever isso. E para hoje ficar só fechado e ninguém nem liga, nem olha. Não dá um pico nem valor na palavra de Deus. Então a palavra de Deus se mantém no comando de todo o viver. Ela deve ter comando no meu viver. A palavra de Deus, ela deve manter no nosso comando. No comando da igreja. No comando dos membros da igreja. Em qualquer lugar que você estiver. A palavra de Deus deve manter em comando. Vamos dizer assim, chama-se a voz do Senhor nosso Deus. A voz do Senhor nosso Deus deve manter o nosso viver, comandando o nosso viver. Devemos deixar ser guiado por Ele. Sempre escolher o que agrada a Deus. Tem hora para tudo, Eclesiastes, há tempo para tudo. Esse tempo o que é? Esse horário para servir a Deus, para obedecer a Ele. Então, e todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Olha, falando da voz, está falando de todo Israel, todos eles. Transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, e por isso tem caído sobre nós a maldição. Olha que Daniel diz. Por causa disso, não obedecer, caiu sobre todo mundo. Veio a maldição. Adão e Eva, você imagina só um mundão desse, grande, esse mundo. Tinha só 2 casais, não tinha ninguém. Não tinha ninguém para, como vou dizer, perturbar Adão e Eva. Adão e Eva estavam no jardim, imagina só. No jardim, tranquilo, como diz. Sombra e água fresca, não trabalhava, tinha de tudo. Não tinha ninguém, o homem e a mulher. Vocês imaginam só, não estava bom.
Hoje tem tudo para poder fazer pecado. Tem a mulher, tem filho, tem todas as coisas. Tem vizinho com música alta. Tem... Se você for olhar para as coisas, você fica doido. Tem de tudo. Televisão, celular. O celular é o maior inimigo. Ele é boas coisas, mas é o maior inimigo. Fica ali, tudo lá. Demais da conta. Não tem como. Parar de falar, porque não vai muito longe no celular. Tem muita coisa. Então, vamos mudar de assunto. Então, agora, Adão e Eva lá. Pareceu uma bela serpente, uma cobra bonita, né? Lembrei, não, seu pai bonito, né? Andando para as árvores, pensa bem, fazendo charme. Daí a Eva também passeando, ela deve ter saído um pouco do marido, né? Ele sabia, né? O que ele podia, tudo que ele podia fazer, o que não podia. Todas as coisas, pensa aí. Só tem uma coisa, hoje tem muitas coisas que na maioria nós não podemos fazer, que desagrada a Deus. E ele lá não, ele tinha liberdade para comer de todas as frutas. Uma não. Aí ele viu aquela serpente bonita. Ela não fazia mal. Não tinha entrado no pecado. Mas o diabo, Lúcifer, o anjo, ele entrou nela, ela falou. Ele sabia, bateu um papo com ela, explicou bem para ela, né? Tentou convencer ela, sabia, né? Você já viu o ditado falar, quando eu era um menino, teve um homem que falou para o pai assim, seu Mário, você note bem que aqui temos um sítio, tinha um mascate, ele morreu, mas o mascate, ele andava com aquela malona, para não sei o que aquilo, né? Cheio de roupa a vender. E ele ia de semana de dia só para assim, andar as mulheres em casa. Se você notou, seu Mário, que os mascates procuram, se tiver o homem, ele pronto, ele passa direto, porque o homem é duro de convencer. Mas se achar só a mulher, ele começa a tirar a roupa, tirar tudo, aí pronto. E o Satanás, ele como que ele conhece, ele levou na Eva. Hoje chegou a conversa nela, e pronto, ela falou aquela árvore que não é comer. A Deus disse que não, pode comer sim. Vocês vão ser igual a Deus. Aí subiu na cabeça, né? Quem chegava para a pessoa, você faz isso que você vai ficar rico, você vai ganhar muito de dinheiro, aí você vai, ótimo. Você vai subir na empresa, vai ser gerente e tal. A pessoa pensa. Aí você vai ficar igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal, vai ficar igual a Deus. Pronto, você vai ficar igual a Deus, não estava bom do jeito que ele estava, né? Pegou, foi lá naquela árvore, lá pegou a fruta, comeu e deu para Adão. Marido, ele vai comer. A mulher consegue o homem, seu marido. A mulher vai ajeitando, o marido pode ser, não tem. Vai ajeitando, cabe ele caindo. Convence ele. Agora, se ela for no grito, na bruta, não. Aí também vem de encontro, né? Mas ela vai. E pronto. Aí, quando Adão deu um bocado, pronto. Ele olhou assim, antes eu não via que estava nu, primeira coisa, conheceu mesmo, o mal. E pronto. Então, aqui, ele falou que todo nós transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso tem caído sobre nós a maldição. Por causa de Adão e Eva. Aí ele comeu, a maldição caiu para o mundo todo. Olha quanta população que está hoje. Por causa de um. Ela podia comer que talvez não, mas ele que era o problema. Aí entrou o pecado. E a turma dizia assim, né, que ficou engasgado, não desceu, né? Fala que ficou igual. A mulher diz que a mulher não tem isso aqui. Eu não sinto nada meu aqui, então. O que é isso? Diz que então, o homem nasceu com aquele gogó. É ditado, né? Caiu sobre nós a maldição, versículo 11. E o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque contra ele pecamos. A Bíblia só declara o pecado. Quando uma maldição ela é prometida por determinada ação, será feito segundo a palavra de Deus. É segundo ela. Quando você fez algo que desagrada a Deus, então ela é julgada segundo a palavra de Deus. Assim como também a recompensa é segundo a palavra de Deus.
Otorgada pela obediência à voz do Senhor. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, nós vamos ter uma recompensa. Quando nós desobedecemos à voz do Senhor, nós não temos recompensa. Nós vamos ter prejuízo. Prejuízo. Vai voltar para trás. Você não adianta para frente. 12. E ele confirmou a sua palavra, falou contra nós e contra o nosso juízo que nos julgavam, trazendo sobre nós tão grande mal. Pois nunca foi feito debaixo do céu nada semelhante ao que se tem feito em Jerusalém. Então, Deus sempre confirmará a sua palavra para aqueles que pecam e abençoa aqueles que obedecem. Ele confirma na palavra dele. Aqueles que pecam, ele mostrou. Você pecou. Na palavra dele, que está aqui. E abençoa aqueles que obedecem. Está em Gálatas, capítulo 6, 7, versículo 8. A atitude de Deus, com respeito a isso, não muda. Deus é Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus, ele mudou o método dele trabalhar. Mas o que é pecado, o que Deus abominava no Antigo Testamento, na lei, ele abomina hoje. O que era abominação dele, é hoje. Que Deus abomina. Agora, por nós estamos aqui na atualidade hoje, sob a graça de Deus, e não olha o pecado como ele olhava antes. Só por causa disso, que Deus para nós hoje não olha o pecado como ele olhava antes. Vamos abusar? Vamos pecar? Porque eu estou debaixo da graça, nós somos salvos, não perdemos a salvação. Vamos abusar, vamos pecar? De maneira nenhuma. A atitude de Deus para com o pecado nunca mudou e de fato nunca poderá mudar. Sempre lhe vai abominar o pecado. Aí ele fala aqui no versículo 3 para nós pararmos. Conforme está escrito na lei de Moisés, todo este mal veio sobre nós. E mesmo assim, não imploramos o favor do Senhor nosso Deus. E às vezes, por tudo o mal que acontece nas nossas vidas, nós não implora a Deus. Às vezes fica esquecido, continua. Nós devemos, não cristãos, o cristão precisa converter, não é feito do novo nascimento. Converter o modo dele pensar, o modo dele agir, de muitas coisas, precisamos. Agora, o novo nascimento é para aquele que não tem, então precisa se converter, mudar de vida, aceitar Jesus, e depois ele vai se lapidando, se convertendo, mas não é feito de salvação, de santificação. É isso que devemos, de tirar de todas as maldades que temos e devemos praticar a viver, de entender a sua verdade, que fala o último versículo. Então a mensagem desse versículo aqui, de todo esse capítulo aqui, que nós devemos cada vez procurar mais a Deus, viver para Ele, esse resto de vida, pouco de vida que nós temos, nós não sabemos quanto tempo vamos viver, como o apóstolo Pedro disse. Agora, o que resta agora, basta o que nós já fizemos de mal, era ignorância. Agora nós estamos noutra vida, vivendo. Então, por isso, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, a glória deste capítulo e desta profecia é que Daniel predisse um momento da aparição do Messias. A maior glória deste capítulo é o aparecimento que ele falou do Messias, que ele ia, e a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus Cristo na vida de cada um, nada feito.
Pode ser religioso, pode ser o que for, mas se não tiver Jesus Cristo crucificado em nossas vidas, você morreu com Cristo, não resolve nada. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos.